Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Estamos dando início à nossa atividade de preces e irradiações nesta quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Sejam muito bem-vindos. Aguardemos um pouco e enquanto aguardamos, aqueles que desejarem magnetização da água, por gentileza, já preparem e deixem nas imediações para que no final peçamos aos benfeitores magnetizá-las. São 19 horas, vamos iniciar efetivamente o nosso encontro. Fazendo a nossa prece, pedindo a assistência dos benfeitores, o concurso de Jesus e sob os influxos amorosos de Deus, reunimos-nos todos para oferecer um pouco de nós mesmos aos nossos irmãos em necessidade, beneficiando-nos também nós da mesma forma. Porque todo aquele que dá, recebe. E o que desejamos hoje doar são as nossas vibrações, as melhores, os nossos desejos de bem-estar para a humanidade, de paz, de sentimentos, de fraternidade e amor. Agradecemos, Mestre, a permanência e a assistência desses benfeitores que estão nos acompanhando onde quer que estejamos. Formamos assim uma equipe que se pronuncia, age nos dois planos da existência, o físico e o espiritual. Em teu nome e sob esses influxos amorosos, iniciamos a atividade que nos compete realizar esta noite. Assim seja. Vamos à leitura do Evangelho, capítulo 9. Misericordiosos aqueles que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. O item 8. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele,
Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látigo e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. A obediência, consentimento da razão, e a resignação, consentimento do coração. Onde estamos? Em que situação dessa leitura nós nos colocamos? Em que momento aqui nós nos identificamos? Cada um de per si terá que descobrir isso, porque o outro não poderá fazer isso por cada um de nós. A conquista é individual. Claro que temos o concurso dos outros para nos ajudar, mas a tarefa do autodescobrimento é individual, intransferível. Portanto, a leitura, e aqueles que desejem ler mais tarde com mais calma, decodificando realmente as expressões que aqui estão, procurem abrir o Evangelho no capítulo 9, o item 8, para aprofundar esse conhecimento e se identificar onde aqui Lázaro coloca as circunstâncias em que nós ainda estamos vivendo. A história se repete, porque nós, na nossa infantilidade, abrimos mão dos ensinamentos da história e a repetimos ciclicamente. Estamos mais uma vez quase que nas mesmas condições daquele velho Império Romano. Meditemos. Basta consultar a história do Império Romano e vamos ver as dores que aquelas criaturas que compunham passaram. E hoje, de volta, porque a reencarnação é uma realidade, novamente estamos enveredando por caminhos tortuosos. Tenhamos consciência. Tudo o que estiver fora do Evangelho de Jesus não deve ser por nós dado importância ou absorver. Pelo contrário, devemos repelir, porque se não está em acordo com o Evangelho de Jesus, o cristão não pode aceitar. E tem que trabalhar para diminuir a incidência desses vícios no seio da humanidade. Ficamos por aqui e vamos à nossa irradiação. Nesta hora em que decidimos cooperar na obra cristã, queremos trazer à nossa memória os nossos antepassados. Agradecer a cada um deles pelo que eles fizeram e continuam fazendo por nós. Porque embora eles não possam ainda estar presentes porque desencarnaram, eles ainda continuam velando e torcendo para que nós outros acertemos as nossas ações no contexto da lei de Deus. Agradecemos a cada um deles, porque somos fruto do trabalho, do esforço que eles tiveram para dar a nós uma boa condição para vencermos na vida. Que não nos afastemos das lições sábias que nos foram ministradas, tanto quanto pelos nossos mestres, através e nos bancos escolares. Nos tiraram da ignorância, fizeram com que nós pudéssemos, portanto, hoje, ter um pouco mais de discernimento. E rogamos aos que hoje estão nas funções, dentro das famílias,
como genitores ou como os professores, possam se dedicar a malhar docilmente estas massas que lhes chegam às mãos, como filhos ou alunos, que possam encaminhá-los a Deus, acerenando os seus ímpetos, conduzindo-os pelos caminhos da lei. Que cada um desses nossos irmãos que hoje tem sob sua responsabilidade educar quem quer que seja, esteja atento, porque ele terá que responder pelo trabalho que realizou. E os frutos serão a glória ou a derrocada daqueles que tiveram a honra de trabalhar. Quero te pedir também, mestre, pelos nossos irmãos que vivem nestas zonas de guerra, de violência extrema, seja ela em larga escala, ou seja, nas aglomerações urbanas, a violência que tanto tem trazido dissabores, dores, quantas lágrimas ácidas são vertidas, porque mãos nefastas, belicosas, decidiram aniquilar a vida do seu semelhante. Aniquilando sonhos também, não só a vida, a esperança, tirando da criatura aquilo que ela tem de mais caro, a liberdade. Peço a ti, mestre, que interceda junto a essas criaturas. E sei que esses benfeitores que nos escutam e recolhem de nós essas vibrações, as utilizarão para sensibilizar esses corações endurecidos. As vítimas destas condições, venho te pedir misericórdia e compaixão para elas. Elas estão aturdidas, talvez até mesmo negando Deus, mas elas não compreendem que também ali há um exercício de aprendizagem, há uma oportunidade de crescimento. E cabe a nós, com a inteligência que já temos, descobrir o que Deus quer, fazendo com que eu passe por esta ou aquela situação. Ele deve ter um propósito. E como é um propósito de Deus, é um propósito justo, devo então compreender. Por isso te peço, mestre, ajude-nos a desenvolver a resignação, a tolerância, a obediência, para que a razão e o coração possam estar conectados um com o outro e equilibrados nas suas ações e funções. Ó Mestre, por aqui tu bem sabes que nós outros estamos enlouquecendo, porque esquecemos da religiosidade e da espiritualidade e elegemos como objeto de adoração as questões materiais, e por elas nos batemos e nos debatemos, por elas nós sacrificamos, por elas nós realizamos guerras, nos colocamos uns contra os outros, porque esquecemos a nossa essência, espíritos imortais, filhos de Deus, destinados à plenitude. Venho te rogar, mestre, por essas criaturas que, podendo fazer o bem, optaram por fazer o mal. Algumas por ignorância, outras por má fé mesmo.
porque elas sabem, desde há muito, que a lei de Deus, íncita em si, é o farol seguro que deve seguir sempre nos momentos de turbulência. Buscar aproximar-se da lei de Deus, fazer ao outro o que desejaria receber desse outro. Essa regra que tu nos ensinou, Mestre, para nos exemplificar que amar é muito simples. Basta não querer o mal do próximo e fazer o bem que estiver ao nosso alcance. E com relação aos nossos inimigos, ou aqueles que agem contrariamente ao nosso senso, buscamos desejar a eles, neste instante, todo o bem possível, envolvendo-os em vibrações amorosas, sejam quem for, e qual a sua escala social em que se encontra. São irmãos nossos que fizeram opções, utilizando-se o livre-arbítrio, mas também sabemos nós outros que uma criatura que semeia espinhos não irá colher flores perfumadas e nem frutos saborosos. E só nos resta desenvolver o sentimento de compaixão para com eles, envolvendo-os em vibrações, como te pedi, mestre amigo, vibrações amorosas, para que elas se sensibilizem e, portanto, mudem o seu panorama. Venho te pedir pelas criaturas que estão enfermas, do corpo e da alma, as criaturas que estão na depressão, outros na ideação suicida, e pelos suicidas em si. Aqui te peço, Mestre, misericórdia e compaixão. Eles enlouqueceram, imaginaram que sair da vida física resolveria as suas intrincadas situações aflitivas. Enganaram-se. Agora, perturbados pela decepção que lhes envolve, porque nada daquilo que pensavam se resolveu. Colhem assim o fruto da insensatez, e é necessário que nós outros possamos emitir pensamentos harmoniosos para esses irmãos, para envolvê-los nestas vibrações salutares de esperança, de harmonia, de obediência e resignação a Deus. Peço a Ti, Mestre, por todas as criaturas que vêm sistematicamente cometendo suicídio. Elas ainda não superaram as suas próprias limitações e ante os obstáculos voltam para trás, abatem-se, desanimam-se e, infelicitados, tentam novamente contra a vida. E tentar contra a vida. Há uns sem números ao redor desse planeta que assim fazem. Outros, em número maior ainda, estão na ideação do suicídio. Porque a vida não lhes é aquele jardim que imaginavam, esquecendo-se que essas criaturas precisam voltar à sua própria realidade e começar, portanto, o reequilíbrio, a autoconfiança,
a coragem e o trabalho em proveito de si mesmo, animando-se para vencer esses obstáculos e preparando a vida de amanhã, semeando hoje a boa semente para que a colheita produtiva seja farta. Quero também aqui, mestre, pedir pelas criaturas que, nos seus equívocos, na sua ignorância da lei, cometeram atos abortivos, delituosos naturalmente, infelicitados, e porque imprevidentes alguns, e outros na sua própria ignorância, agora estão a braços com um dilema: seguir ou interromper. Cada uma dessas duas decisões terão resultados opostos. Que essas criaturas que já tenham praticado possam arrepender-se e buscar reparar em si mesmo e com aqueles que estão à sua volta aquela ação cometida, porque na busca, muitas vezes na angústia em que se encontrava, uma ação que liquidou um projeto de reencarnação. Venho te pedir por todos eles que estão nesta problemática, cada um na sua ação particular, mas sobretudo, mestre amigo, venho te pedir por aqueles que, tendo consciência dos seus atos, do que estão fazendo, ainda assim continuam. Perdoe-os. Viemos interceder junto a ti para que tu perdoes, porque eles precisarão ainda reparar na própria consciência e no trabalho que deverão realizar o reajuste com a lei. Se não a do homem, a de Deus, que no momento certo se fará presente na vida de cada um, como se faz presente na vida de todos nós, porque hoje não podemos negar, colhemos os frutos que semeamos ontem, e muitos desses frutos nós rejeitamos por amargos, por cheios de espinhos. Mas não basta reclamar. É necessário agora escolher a melhor semente para podermos então colher os frutos que desejamos. Quero, amigo Jesus, te pedir pelos nossos irmãos que desencarnaram há pouco. Mormente esses que desencarnaram de forma violenta, abrupta. Acolha as nossas súplicas, envie os teus benfeitores para recepcioná-los, acerenar os seus corações, pacificar as suas mentes, estender a solidariedade. E aos que aqui ficam, banhados em lágrimas, exasperados e desesperados, venho te suplicar o teu socorro, para que esses corações também possam ser consolados e as mentes pacificadas, para poder orar, desejar o bem do seu ente amado que desencarnou, a fim de que ele, recebendo esses influxos amorosos, sinta-se bem.
porque toda a perturbação que nós vivermos perturbará naturalmente o nosso amado que voltou à pátria espiritual ou está voltando. Quero te pedir, pelos profissionais da saúde, que tanto têm feito por todos nós, em todas as áreas, desde a aplicabilidade dos medicamentos, do exercício de técnicas, e todos aqueles que estão nas áreas do desenvolvimento e das descobertas, para dar-nos qualidade de vida. Tanto quanto te pedimos por todas as criaturas que todos os dias esforçam-se para que nós outros tenhamos o alimento suficiente em nossas mesas. E aqui nos lembramos, Mestre, que enquanto nós estamos fartos, há irmãos nossos que estão famintos, desencarnando pela fome. Seus corpos são esqueletos cobertos de pele. O quadro é dantesco. Mas o homem, na sua barbárie, ainda não sensibilizou seus corações, porque as sobras de nossas mesas seriam suficientes para tirar essas criaturas dessa miséria. Mas também venho te pedir por uma miséria ainda muito maior, Mestre, aquela que tem sido a chaga de nossa humanidade, a miséria moral que permeia a sociedade humana em todos os seus níveis. A injustiça, o desamor, o ódio. E aí estão as consequências funestas que cada dia colhemos aqui e ali, no desejo de mudar o panorama. E aí venho te pedir, querido Mestre, dentro da lição que acabamos de ler, obediência e resignação, saibamos ser obedientes à lei de Deus, fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance, e resignação para receber em nós o retorno destas ações que tenhamos feito ou deixado de fazer. Que não venhamos nós a anatematizar Deus, a ti ou a quem quer que seja, mas que tenhamos a hombridade e a coragem de assumir os nossos próprios equívocos. Venho te pedir pelos nossos lares, que visitados pelos benfeitores, que desde o início estão conosco, preparam o ambiente harmonizando e fazendo a sua asepsia, cômodo por cômodo, atendendo a todas as criaturas que aí estão, ou venham a estar, sejam elas encarnadas ou não. Quero também te pedir, Mestre, para que esse foco luminoso do nosso lar, porque estamos em contato direto contigo e recebendo os teus influxos amorosos, se expanda para abraçarmos o planeta em vibrações de harmonia, de paz, de serenidade, de honradez, de moralidade. Porque só assim poderemos descansar o nosso corpo com a consciência tranquila do dever cumprido. E nesta hora que vamos nos aproximando do encerramento, queremos dizer a ti, Mestre, o quanto foi feliz para nós estarmos reunidos por 30 minutos contigo e abrir as portas de nossos lares para receber esses benfeitores que nos abençoam, derramando essas virtudes divinas sobre nós, estas vibrações de harmonia, de esperança, de paz,
de saúde, de equilíbrio, mas sobretudo despertando-nos da letargia que ainda muitos de nós nos encontramos. E que nesta hora, pelas mãos dos benfeitores, possam fluir a magnetização para as águas expostas, tanto quanto atender às nossas questões particulares, segundo a vontade de Deus e nunca a nossa. Ó Mestre amigo, quão é gratificante estar contigo, sentir-te, perceber a tua presença, as tuas vibrações, mesmo que na suavidade que tu te faz presente. Podemos dizer que aqui estamos para te agradecer. Agradecer a cada lição ministrada e a cada pedido teu, intercedendo junto ao Pai por cada um de nós, os que ainda rolamos nesse pó da terra. Terra esta que é a nossa morada e que devemos ter o dever de preservá-la para as gerações futuras. Muito obrigado, Mestre. E nos influxos de Deus, agradecidos, possamos dizer: assim seja. Muito obrigado pela companhia, desejo-vos uma excelente noite e, sobretudo, convidando-os à reflexão da página que aqui foi lida hoje. E que amanhã, pela manhã, os que desejarem nos acompanhar em mais um momento diário de oração, aguardaremos a presença de todos às 9 horas em ponto. Claro que com a permissão de Deus, e Ele há de permitir sim a cada um de nós estarmos amanhã presentes no labor divino. Até lá, boa noite.